o CEO da Atlas Intel, Andrei Roman. Andrei, é um prazer falar contigo, até porque eu estou no papel aqui de apresentador do Jornal Jovem Pan, mas a minha área de expertise dentro aqui do grupo é o noticiário internacional. E aí eu estou puxando para o meu terreno, porque eu cobri, inclusive, em loco as eleições na Argentina, e a moral da Atlas Intel estava altíssima, principalmente na capital Buenos Aires, porque apontava ali com mais precisão os resultados da disputa presidencial na Argentina. E aí eu começo, além dessa parabenização, te dando boa noite, feliz ano novo, para saber, os recursos da Atlas Intel estão mais afiados com essa nova realidade do eleitor, que agora é influenciado por mídias digitais, tem mais acesso à informação, o fluxo de informação é mais rápido. Boa noite, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. Sim, a Atlas Intel vem inovando no contexto da América Latina a coleta de dados por meio digital. É um trabalho que a gente começou mais de 5 anos atrás, com destaque, com sucesso em termos de precisão em diversos ciclos eleitorais no Brasil, como você percebeu também na Argentina. Nos Estados Unidos, fomos a empresa com melhor desempenho nas últimas eleições presidenciais, e então estamos cada vez mais internacionalizando o nosso trabalho. Cobrimos recentemente o ciclo eleitoral das eleições municipais no Chile, trabalhamos também na Colômbia, no México, na República Dominicana, então cada vez mais a gente está conseguindo, a partir desse método digital, internacionalizar as nossas operações. Fico muito feliz que na Argentina tivemos esse resultado excelente. De fato, se trata da terceira eleição consecutiva na Argentina, onde uma empresa brasileira acaba tendo um melhor desempenho. Acho que talvez nem tanta gente no Brasil tem ciência sobre isso. Então, fico muito grato pelo seu destaque, pelo seu comentário. Achei um justo registro, e aqui eu chamo para participar da nossa conversa o analista de hoje aqui do Jornal Jovem Pan, o Cristiano Vilela, a quem eu passo a palavra. Andrei, boa noite, satisfação falar com você. Fazendo uma análise sobre essas duas pesquisas, num primeiro momento eu percebo que Eduardo Paes está numa dianteira mais consolidada no Rio de Janeiro, e em São Paulo nós temos um ambiente incerto, até por conta de futuros, de possíveis candidatos que na verdade não têm o aval dos seus partidos e talvez não sejam candidatos. Qual é a leitura técnica que você faria desses cenários, especialmente do caso de São Paulo? Bem, em comparação com o Eduardo Paes, o prefeito Nunes tem uma aprovação menor. Então, uma primeira barreira para a reeleição de qualquer prefeito é o índice de aprovação. No caso do Eduardo Paes, estamos falando sobre um índice de aprovação que contempla a maioria da população carioca, 54%, enquanto em São Paulo a gente está olhando para uma taxa de aproximadamente 34% para o Nunes. Isso seria, então, um primeiro desafio para o prefeito de São Paulo, talvez olhando para os meses que faltam até a eleição, tentar melhorar esse índice área por área, olhar para os diversos setores da gestão da cidade e ver como que esse índice poderá melhorar. 34% também não é um número catastrófico. A gente lançou alguns dias atrás também um ranqueamento da aprovação de todos os prefeitos de capitais no Brasil, e a gente vê que de fato existem casos com aprovação terrível. Por exemplo, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, do PSOL, tem uma desaprovação de 88%, uma aprovação de apenas 6%. Então não é esse o caso do Ricardo Nunes. Ele tem uma chance de trabalhar a reeleição, e vai depender também bastante do trabalho de campanha do Guilherme Boulos, que provavelmente estará no segundo turno. A gente sabe que o Guilherme Boulos tem uma taxa de rejeição muito alta, e então essa taxa de rejeição muito alta poderá garantir a eleição do Nunes, mesmo num contexto em que a aprovação dele não é tão boa quanto, por exemplo, a do Eduardo Paes. Eu diria que talvez o maior desafio para o Nunes não é o seu contra-candidato direto no segundo turno, o Guilherme Boulos, candidato de esquerda, mas o potencial de canibalização dos votos, de surgir uma alternativa dentro do espaço da direita. Então,
Caso o Ricardo Salles seja candidato, a nossa pesquisa mostra, será um candidato certamente competitivo. Ele já aparece empatado com o prefeito, aproximadamente 18% de intenção de votos para os dois no cenário estimulado, votos totais, então um cenário onde a gente ainda tem muitos indecisos, quase 20% de votos brancos, nulos ou indecisos. E também, preciso dizer, isso contempla uma pergunta onde a gente informou a sigla de cada partido. Então, outras pesquisas que mostram um desempenho inferior para o Salles, provavelmente enxergam isso em decorrência de informar apenas o nome Ricardo Salles sem a marca PL, que é a marca do partido que todo mundo associa diretamente com o Jair Bolsonaro, que então tem aí um movimento político, uma militância política muito aguerrida, que no contexto da cidade de São Paulo certamente contempla mais de 20% da população. Então, a leitura que eu faria é que depende, então, muito do contexto de candidaturas, se o Ricardo Salles será candidato ou não. Talvez o fator mais importante para determinar as chances do Nunes de chegar no segundo turno e, então, poder vencer a eleição. André, eu queria pegar uma expressão que você usou agora. Eu acompanho eleições, principalmente eleições majoritárias, há muito tempo, principalmente no cenário internacional. E de anos para cá, não estou falando de décadas, é um fenômeno que eu observo mais recente. Existe a taxa de rejeição, que passa a ser um componente importante, e também um fenômeno social que eu já li com este nome, a espiral do silêncio, que é o seguinte: o eleitor, quando ele é abordado por um recenseador, um pesquisador, ele não responde claramente qual é aquele seu candidato do coração. Até por uma questão de vergonha, ele fica retraído, mas sozinho, na urna, ali ele deposita o seu voto. De que maneira essas taxas de rejeições crescentes? Fazer um parênteses rápido, né? A gente viu, por exemplo, na eleição americana, até na eleição brasileira, um olhar, né? Não só a taxa de preferência do eleitor, mas era uma competição, era uma disputa para quem tinha a menor rejeição. E muito provavelmente isso vai se repetir nos Estados Unidos agora em novembro com a eleição presidencial. Tem esse fator de rejeição e essa questão do eleitor. Eu quero votar em alguns dos extremos, ou de extrema direita, ou de extrema esquerda, mas eu não quero declarar isso publicamente na rua. Como é que vocês identificaram esses problemas e tiraram da equação para não contaminar tanto a leitura aí da intenção de voto? A polarização política cada vez mais define o cenário eleitoral no Brasil. Isso não era o caso antigamente. O Brasil tinha uma tradição mais personalista, então não importava tanto a marca de um partido ou de um movimento político, as pessoas se orientavam mais por características pessoais dos candidatos. Isso cada vez mais mudou, né? A gente viu o surgimento de um bipolarismo dentro da competição política no Brasil, e existem hoje, então, esses dois polos muito bem configurados, do petismo e do bolsonarismo. A gente também viu, nesse contexto do surgimento da polarização, o surgimento dessa espiral do silêncio, ou do eleitor tímido, que tinha sido documentado em eleições no mundo afora, principalmente nas últimas eleições americanas, quando as pesquisas sistematicamente subestimaram o voto do Donald Trump, e não apenas nas últimas, mas também nas penúltimas. Isso foi um dos fatores que foi utilizado para explicar a diferença entre as pesquisas e o resultado final. No Brasil, existiu um estudo da Futura Inteligência, uma empresa competidora, que cruzou, no contexto de uma pesquisa telefônica, a intenção de voto no Jair Bolsonaro entre homens, em teoria, sendo uma seleção aleatória, não deveria existir uma diferença de preferência entre homens, né, quando perguntado sobre a intenção de voto para presidente. O que a Futura constatou que homens entrevistados por homens declararam uma intenção de voto no Jair Bolsonaro mais de 10 pontos percentuais acima de homens entrevistados por mulheres. Então, uma espécie de comprovação de que o eleitor tímido, de fato, é um fenômeno que chegou também ao Brasil. Essa polarização política impacta o jeito em que as pessoas respondem
as pesquisas de opinião quando entrevistados por uma outra pessoa, seja na rua, seja numa entrevista telefônica. Na Atlas, a gente lida menos com esse fenômeno porque nossas entrevistas são conduzidas por meio digital. Então, as pessoas estão interagindo apenas com a tela do celular ou do laptop ou de uma tablet para preencher o questionário de uma pesquisa Atlas. Então, essa questão da timidez, né, de algum tipo de automoderação por conta da interação humana entre o respondente e o entrevistador, simplesmente não existe na maioria das nossas pesquisas, pelo menos nas pesquisas Atlas que estão conduzidas por meio de seleção via internet. A polarização, sem dúvida, determina cenários estranhos em termos de eleições. A gente vê, por exemplo, na França, Emmanuel Macron é um presidente altamente impopular, como que ele se elegeu? Com basicamente o voto contrário a um candidato visto como muito mais extremo. Então, a contragosto, uma grande maioria de franceses que não aprovavam a gestão anterior de Emmanuel Macron o reelegeram para não cair numa situação que eles consideravam pior pelo contexto de polarização ideológica. Uhum. Isso quer dizer que muitas vezes também candidatos moderados podem ter desafios em termos de chegar nesse segundo turno. Os extremos cada vez mais engolem o centro, e às vezes talvez nem precisamos falar sobre extremos, mas os polos, né? O polo de direita, o polo de esquerda acabam engolindo as opções que estão mais no centro da política, e isso é problemático para os atores de centro. Então, candidaturas como a do Ricardo Nunes, em São Paulo, e também a do Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, tem esse desafio de como lidar com essa consolidação muito forte das opções ideológicas. A melhor solução, quando você é um prefeito em exercício, é de ter uma taxa boa de aprovação, como o Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, mas para candidatos que não têm esse atributo, né, que não são mandatários atuais, acaba sendo muito mais difícil. É muito difícil hoje no mundo, no Brasil e no mundo afora, fazer política no centro. É muito mais fácil você tentar surfar numa onda, seja uma onda de direita ou uma onda de esquerda. Queria agradecer, então, a participação aqui no Jornal Jovem Pan do CEO da Atlas Intel, Andrei Roman. Repetindo, em 2024 a gente vai ter muitas eleições, não só no Brasil, como no mundo afora. A gente vai conversar com o Andrei algumas vezes, presumidamente, nesse ano que está começando. Andrei, obrigado mais uma vez, até uma próxima oportunidade. Muito grato pelo convite, Marcelo. Boa noite.